Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do Bicast, o podcast da Biconte. Para você que nos acompanha aqui toda semana, eu agradeço. Toda semana um episódio muito especial aqui, né, com um convidado, trazendo temas aqui importantes sobre gestão pública e, lógico, né, vida com propósito. Por quê? Porque por detrás de todo empreendedor existe ali um ser humano que não desistiu dos seus sonhos. E hoje, né, nesse episódio nós vamos aqui mergulhar sobre o que é a gestão de uma empresa, sobre superar desafios. E para isso, né, nós temos aqui uma convidada muito especial, que ela é especialista nesse tema, então acompanhe nesse episódio. Eu tenho o prazer hoje de conversar com ela, Renata Pontes, que é CEO e sócia da We Believe, sócia do grupo do Conrado Adolfo. Renata, que prazer ter você aqui no Bicast. Olá, Elton, muito obrigada. Prazer poder compartilhar um pouquinho com você da minha história, do nosso propósito, Sim. do que faz da gente levantar da cama todo dia para poder trabalhar e mudar o mundo, né? Exato. Por isso que eu sempre digo na abertura, né? Vida com propósito faz toda a diferença, né, Renata? Com certeza. Faz toda a diferença. Renata, para quem não te conhece ainda, vamos navegar um pouquinho na sua história, né? Contar um pouquinho da sua história, que ela é fascinante, eu já conheço um pouquinho do que você me narrou, né? Mas vamos apresentar a Renata aí para o pessoal, para nossa audiência. Gente, eu fiz tanta coisa já. Então, acho que eu posso começar... Sempre é importante a gente pensar na nossa infância, Sim. né? Quando a gente tem uma família, bases, né? As nossas bases. Quando a gente tem família, pai, mãe, que te gera estrutura, eu acho que todas as decisões, todos os caminhos que você escolhe na vida adulta, fica muito mais simples. Sim. Então, eu sou a filha mais velha e neta mais velha dos dois lados da minha família. Então, eu sou a primeira criança que nasceu na família. Seja do lado do meu pai ou do lado da minha mãe. Isso tem ônus e bônus, né? Com certeza. Leva a culpa de tudo. Tem ônus e bônus. Porque você sempre é tratada ali como aquela criança que veio com muito amor por Sim. todos. Mas, em consequência disso, por ser a mais velha, você também tem a responsabilidade de ser a mais velha, de dar o exemplo, de ajudar a cuidar dos outros. E isso vai desenvolvendo em você um senso de responsabilidade desde muito cedo. Sim. Desde muito cedo. Enfim, agora já na vida adulta, né? Já após a faculdade, desde a faculdade eu sempre quis ser empreendedora. Eu montei a minha própria empresa, tá? Na época ela era uma empresa de cobrança extrajudicial. E essa empresa ficou aberta por 12 anos. Nessa empresa, então tantas coisas. Nessa empresa, no fim dela, né? No encerramento dela, eu e meu marido, que era meu sócio na época, a gente tentou dar um outro passo. A gente já dominava processos de cobrança administrativa e nós queríamos entrar no ramo de telemarketing, né? Uhum. De vender posições de telemarketing para outras empresas e gerir aquela posição, já que eu tinha toda a estrutura física necessária. Enfim, nós entendíamos de cobrança, não entendíamos de venda naquela época e por conta desse passo a empresa acabou falindo. Mas é tudo aprendizado, né? Prestei consultoria para o governo. A minha primeira empresa, enquanto eu fui gerente administrativa financeira de um negócio que já tinha seus 50 funcionários, eu tinha 27 anos de idade, era super jovem. Então, toda a minha história, ela é voltada para encontrar um problema, resolver um problema e dar o próximo passo. Legal. Sensacional. E mesmo você fala, nossa, Renata, mas se você teve uma empresa por 12 anos, como que você pode ser gerente, consultora? Porque dentro da minha própria empresa, depois de uns 4 anos na minha empresa, eu virei pro meu marido e falei, olha, eu não tô feliz, eu parei de aprender, eu só tô ensinando, não estou mais aprendendo. E aí ele continuou gerindo a empresa e eu voltei para o mercado, onde eu pude prestar consultoria para o governo na área financeira, pude gerir outras empresas, para poder chegar onde eu tô aqui hoje. Pô, que legal, que bacana. E você navegou isso você começou muito jovem. Como foi a sua entrada no mercado de trabalho? Como foi a escolha para estar nessa posição sua de administração, de finanças? Como que foi essa escolha, Renata? É interessante essa pergunta, porque eu fiz direito. E já na faculdade de Direito, eu comecei a fazer um estágio numa financeira bancária, para banco, que cuidava de
de contrato de financiamento de carro, leasing, CDC na época. E ali, olhando todos aqueles processos, falei, gente, faz-se tanto dinheiro com cobrança administrativa e o jurídico demora tanto tempo, eu não quero lidar com o processo. Vou me formar, mas eu quero atuar com cobrança administrativa. Ali devia ter meus 19 anos, 20 anos. A hora que eu tomei essa decisão, eu comecei a pular de estágio em estágio. Então, eu fiz 2 anos de estágio no banco, depois eu saí do banco, fui para um varejo, mais 1 ano de estágio no varejo na área de cobrança. Depois saí da área de varejo, fui para a indústria, mais 1 ano de estágio na indústria. Depois saí da indústria, mais 1 ano de estágio em serviço, porque eu queria entender quais eram os processos de cobrança que tinham no mercado, porque o meu plano é, a hora que acabar a faculdade, eu vou montar minha empresa. Que legal. Você já tinha isso em mente, então? Já tinha isso em mente. Uau, que bacana. E aí, a última empresa na qual eu entrei, que era uma empresa de serviço, era um provedor de internet na época. Aqui até da região de Campinas. Só que eu tinha vindo de uma estrutura de banco, onde tem processo, tem régua de cobrança, tudo tem começo, meio e fim. Quando você pensa no varejo, quando você pensa na indústria, os processos são mais organizados. Serviços, você sempre vai... Hoje eu tenho essa clareza, Tem né? mais pessoas. Exatamente. Você sempre vai ter mais dificuldades em estabelecer processos, porque é muito mais gente. A sua entrega depende das horas de pessoas. E gerir pessoas é muito mais complexo do que gerir uma máquina, gerir qualquer outro tipo de coisa. Então, a hora que eu entrei ali e eu olhei, mesmo sendo estagiária, não tendo sido formada ainda, eu nadei de braçada. Que legal. Porque eu conhecia todos os processos, eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia como implantar. E eles precisavam de muitos processos. Pelo menos ali na onde eu conhecia, né? Que era a parte de cobrança. Sim. Eu lembro até hoje que, de repente, eu tinha a minha base de clientes, né? Gente, vamos pensar, eu era saindo ali da adolescência, né? E uma pessoa que sempre teve um comportamento mais empreendedor. Então, eu peguei a minha base de clientes, né? Minha base de clientes, organizei uma régua de cobranças para minha base de clientes e comecei a atuar de acordo com a minha régua. E um belo dia, e a régua tinha o e-mail, o primeiro e-mail, o segundo e-mail, data de suspensão, carta de cobrança e notificação extrajudicial. Peguei um modelo mais ou menos do que eu fazia no banco e trouxe. Eu lembro até hoje, um dia que eu estava imprimindo as minhas notificações e, de repente, o dono da empresa me chamou lá. Renata, vem cá um pouquinho. Com as minhas notificações na mão. O que é isso? Você tá brincando. Sério. Mas foi muito interessante. Porque ali... eu não tinha... Claro que eu tinha que ter falado, pedido mais autorização. Tem a ver com a maturidade da época. Mas ali me abriu uma janela gigantesca, porque ele enxergou uma oportunidade gigantesca ali. E a sua vontade de resolver aquele problema. Então, a partir daquele momento, algumas coisas da área administrativa da empresa, ele sempre me envolvia. Fosse processo de contas a pagar, fluxo de caixa, relacionamento com o fornecedor, ele sempre me envolvia. E tanto que eu terminei a faculdade e acabei não saindo, porque ali eu virei analista de faturamento, responsável pelo faturamento, analista de contas a pagar, responsável pelo contas a pagar. Eu fui efetivada e fui crescendo dentro da estrutura da empresa. E lá se foi uma advogada, então. Lá se foi uma advogada. Enfim, fiquei ali depois de formada, acho que 1 ano e meio, 2 anos depois de formada. Mas eu falei, não, meu propósito é ter minha empresa. Aí eu pedi a demissão para poder montar a minha empresa. Só que isso é o que as pessoas hoje em dia elas não compreendem. Nada paga o valor do seu nome. Por isso que você tem que entregar o seu trabalho bem feito. Não importa o que você esteja fazendo. Entrega bem feito, entrega até o fim com ética e com vontade de fazer dar certo. Eu pedi demissão com a cara e com a coragem para poder montar o meu escritório sem nenhum único cliente. Ao fim do meu pedido de demissão, ele falou assim, como eu não vou conseguir te segurar, já entendi que você vai abrir mesmo. Ele me entregou a carteira de cobrança daquela empresa. Uau! Ou seja, quando a gente faz as coisas e você entrega o seu melhor, você está semeando, uma hora você vai colher. Então, ou seja, no marco zero, eu abri a minha empresa com um cliente grande me pagando um valor fixo. Porque era um cliente que na época tinha 6 mil contas de pessoas físicas e jurídicas fazendo acesso de internet. Que legal. Que legal. É muito legal. Mas eu acho que tem a ver com a maneira como você se comporta com a vida. De entregar o seu melhor em qualquer situação que você esteja. Exato. E como você vai conduzindo isso, né?
É porque tem muita gente que escolhe fazer decisões ou ações erradas e acha que vai dar certo no final. Não Ou é. acha, ou escolhe fazer até onde é a sua responsabilidade. Exato. Ou escolhe fazer até onde ele acha que tem que fazer. A pessoa sabe que pode dar mais, mas ele escolhe não dar mais. Perfeito. Tá? Mas quando você tá entregando o seu melhor, não é pro outro que você tá fazendo. Você tá semeando pra sua vida. Sem dúvida. E a minha vida, ela foi toda percorrida assim, tá? Esse foi o primeiro exemplo. Saí de lá com uma carteira de cobrança, e aí a partir dali comecei a minha cobrança, depois me casei com meu marido, ele virou sócio, aí depois eu saí, porque eu queria aprender. Porque eu era nova, a hora que eu montei a minha empresa, eu tinha acho que 23 anos. Uhum. E eu comecei a contratar pessoas para me ajudar no processo de cobrança, mas eu não tinha mais quem me puxasse. Eu só estava doando conteúdo, mas eu não tinha mais. Acho que numa relação, mesmo dentro da empresa, a gente tem que ensinar e mentorar os nossos colaboradores, mas Sem alguém dúvida. tem que te puxar. Sem dúvida. E eu me sentia, tipo, estagnada, ninguém me puxando. Enfim, eu voltei para o mercado de trabalho, por um acaso, para essa mesma empresa. Porque eu comecei a falar no mercado que eu queria voltar para o mercado de trabalho. Uhum. E aí eu voltei para essa empresa como gerente administrativa financeira deles com 27 anos de idade. Tá? Já era uma empresa grande, já faturava muito na época. Tá? Era um faturamento grande, com bastante equipe. Tinham feito uma migração de modelo, então já era uma empresa de tecnologia. Então, todos os desafios de se gerenciar uma empresa de tecnologia. Equipe, RH, recursos humanos, vendas, compras, muita viagem, porque o time comercial lá fazia muita viagem, porque eles atendiam um time, atendiam clientes B2Bzão, que dizem, né? Grandes contas, então era muita viagem. Então, era um orçamento complexo, era uma estrutura complexa, e, gente, não existe nenhum desafio que você me entregue que eu não vou entregar. Cara, que fascinante. E isso você é muito jovem ainda, né? Muito jovem ainda, tá? Aí, dali, eu fui convidada para trabalhar em projetos do governo. Então, na verdade, eu saí dali com o coração na mão, porque ali era a minha família, era o ambiente seguro que eu entendia e que as pessoas confiavam em mim, eu confiava nas pessoas, mas eu fui convidada para trabalhar em projetos do governo. Foi irrecusável. Uhum. Irrecusável. Trabalhei em projetos como a FINEP, SPPrev, na Secretaria da Fazenda do Estado, projetos gigantes dentro da área financeira, prestando consultoria financeira para essas empresas. Que legal. Tá? Apoiando times de consultores. Foi incrível, incrível, incrível. Tudo isso por conta da minha habilidade de gerir projetos. Muito bom. Enfim, as coisas foram acontecendo. E aí, vamos trazer mais agora para o momento atual, tá? Que meu momento sempre foi... Na verdade, eu acabei sempre saindo de um lugar indo para outro a convite. Sim. Na própria consultoria, depois... As consultorias acabaram, porque em 2015, que foi o ano pós-Copa, quem é um pouquinho mais velho vai lembrar disso, o dinheiro sumiu do mercado. Não tinha mais dinheiro no mercado. A hora que o dinheiro sumiu do mercado, os projetos do governo acabaram, aí cada um voltou para suas casas. Sim. E aí aconteceu tudo que aconteceu a partir de 2016, né? Exatamente. Tudo que aconteceu a partir de 2016. Enfim, agora mais recentemente, eu estava até vamos falar de propósito, eu estava na busca de propósito, porque eu já estava novamente como gerente financeira de uma outra empresa aqui de Campinas, grande. E eu entendia, gente, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Mas estava bem, não tinha problema. E aquele sentimento do tipo, estou no caminho errado. Não estou cumprindo o meu propósito. Não estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Olha que loucura. Passados 6 meses que eu comecei a ter essa busca, né? Que era uma busca mais interna do que externa. Sim, sim. Eu fui convidada a trabalhar nas empresas do Conrado. Fui convidada a trabalhar na empresa na We Believe. Eles tinham aberto um processo seletivo para um gerente financeiro. A gerente de RH lá me conhecia, ela me ligou, me chamou, me convidou para participar do processo seletivo. E eu participei do processo seletivo que na época estava aberto até com a Robert Half, que era uma empresa grande. Conheço. E entrei. Gente, mas pensa numa coisa de louco. Você tem certeza que você quer entrar nesse tema? Ah, já vamos. Todo mundo tá querendo, tenho certeza. Bem, eu entrei lá, era outubro de 2020. No ano da pandemia. Já era pandemia, né? Era pandemia. A pandemia começou em março, era outubro de 2020. Uhum. E eu lembro de ter perguntado para essa minha amiga o seguinte. Vou chamá-la de Maria.
Maria, você tem certeza que dá pra eu entrar? Aqui onde eu tô, tá tudo bem. A gente tá seguro. Nós estamos em ambiente de pandemia. Você tem certeza? Ela falou, não, eu tenho. Eu só preciso de organização. Pode vir, vem. Pedi demissão e fui. A hora que eu cheguei lá, Elton, o cenário com o qual eu me deparei... Não era nada... Já vivi isso, viu? Eu gosto de contar isso pra audiência, porque se nós superamos aquilo, dá pra superar qualquer coisa, basta querer. Importante dizer isso. Basta querer. Enfim, cheguei lá. O Conrado, pra quem não conhece, sugiro que acompanhe as redes sociais dele, é Conrado Adolfo. Ele é um gênio no marketing. Sim, e ele é muito influente. Ele é muito influente, ele é uma referência no marketing. Sim. Todos os players de mercado que vocês conhecem atualmente passaram pelo Conrado, sendo mentorados pelo Conrado. Muitos dos nossos clientes já foram mentorados dele. Ele é um gênio. Sim. Um gênio. Mas, como todo bom gênio, como uma pessoa muito boa de entrega, o olhar dele estava 100% voltado para o produto e para a entrega. Perfeito. E para processos de vendas. Que tá lá na frente, na ponta. Na ponta. Então, um olhar 100% voltado para o produto, para o conteúdo do produto e para os processos de vendas. Eu acho que eu não conheço nenhum vendedor no Brasil que seja tão bom quanto o Conrado. O cara é muito fera. A hora que eu entrei e fui olhar todo o restante, toda a estrutura, eu falei, ok. Eu lembro que foi assim, numa terça-feira eu tive a primeira reunião com ele, onde ele me falou qual era a visão da empresa, o objetivo da empresa. E aí eu fui fazer meu trabalho nessa primeira semana. E o que eu fui... E a hora que eu olhei os dados financeiros, eu vi, você que é contador, que tem a Bicast aqui, que tem a Biconte. Isso. Eu olhei, a conciliação não batia. Quando as pessoas não pagavam algo pro fornecedor, eles deletavam o lançamento. Eu não tinha consciência, não dava para considerar os números do financeiro. Meu Deus. Não dava. E aí eu fiz duas ligações para entender qual era o cenário da empresa e ignorei todas as informações financeiras. Eu ignorei as informações financeiras da empresa e fiz duas ligações. Informações contábeis você não tinha também? Não, liguei. Aí, dessas duas ligações, uma ligação foi pro contador. Eu imaginei, olha lá. E a segunda ligação foi pro gerente do banco. Pro contador eu liguei primeiro, a minha pergunta foi: olá, meu nome é Renata Pontes, sou a nova head financeira do grupo. Por favor, me passa o DRE dos últimos 6 meses, o balancete dos últimos 6 meses e o balanço dos últimos 2. Perfeito. Pra eu poder entender o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, veja bem. O famoso Sewell. Veja bem. Vou te passar as informações... Mas elas estão incorretas porque nós não recebemos os dados completos. Os extratos, as notas. Não recebe. Eu fecho do jeito que tá aqui. Fechava do jeito que mandava, porque o time financeiro não mandava as informações completas para eles. Aí eu comecei a perguntar para ele como que era a estrutura financeira, como que era o fechamento contábil, que tipo de informação a gente mandava. E comecei a perguntar pro meu contador qual era a interpretação dele sobre o momento que nós estávamos vivendo. Que era importante eu ter uma interpretação de uma pessoa de fora. Isenta até de sentimentos e relacionamentos dentro da empresa. Sim. E ali ele me passou o primeiro cenário que eu falei, ok, vamos entender. Como eu não tinha nenhum dado financeiro fidedigno e nem contábil, apesar dele ter me mandado os dados, o que eu fiz para poder entender? Pedi para ele levantar para mim certidões negativas da empresa, federal, estadual, municipal e trabalhista, para eu poder entender onde eu estava pisando. A segunda ligação que eu fiz foi para a gerente do banco. Já para a gerente do banco, a minha pergunta para ela foi: olá, meu nome é Renata Pontes, sou a nova head financeira do grupo. Pode me falar como que está o meu score bancário? Como que tá minhas linhas de crédito? Como que o banco está enxergando? Como que tá meu score? Como que o banco está enxergando a We Believe dentro da estrutura bancária para relacionamento, para tudo? Como que eu sei perguntar isso? Trabalhei um tempão analisando cobrança dentro de banco. Eu sei que eles olham o score bancário assim. Lógico. Ali eu tive uma surpresa. Ela entendia mais do nosso fluxo de caixa do que o meu próprio time. Caraca. Eu vou te falar que eu fiquei até surpresa com as informações. Tá? Pode citar o banco? Ah, eu sei. Melhor não. Tá bom. Porque às vezes, né, o pessoal gera uma certa crença de que todo banco é ruim e tal, que não dá pra confiar em banco. Eu acho que todo banco tem essa informação, tá? Né?
Eu posso até citar, na época era o Banco Itaú. Legal. Mas eu trabalhava com financeira de bancos, para bancos. Vou dizer para você que todos os bancos têm essa informação. Sim. Todos. Eu gosto de, até quando o cliente chega, recomendar bancos para ele possa trabalhar. Tem os bancos digitais hoje, que é muito São fácil. excelentes. São muito bons. BTG, Banco Cora. A gente até tem parceria com esses bancos. Mas é importante ter um banco assim para você criar esse relacionamento. Para linhas de crédito, para financiamento, para captação de um FGI. É muito importante você ter um banco assim, né? E aí eu recomendo o Banco Itaú, que eu acho que é um dos mais tranquilos ali para o pequeno, para o médio, para empresa de pequeno porte, né? Eu gosto bastante de trabalhar com o Itaú. O Banco do Brasil é muito bom também. Tá, mas eu acho que o que manda nessa hora é o seu tato de relacionamento no contato. Exato. Dependendo da forma como eu tivesse abordado ela, talvez ela não tivesse me passado a informação. Lógico. E aí, você recebeu essa informação e como que foi receber isso? Foi triste, foi muito triste, porque descobri ali que meu cenário era muito pior do que eu imaginava, mas muito pior. E o desafio maior? Desafio muito maior. E o Conrado não me conhecia, eu era uma estranha no ninho. Eu era a única pessoa que falava uma linguagem diferente de todo aquele grupo. Era uma empresa com 70 pessoas, eu era a única pessoa destoante a respeito da maneira de pensar. Sim. E o Conrado não me conhecia, e ali eu tive uma certeza, a empresa vai falir. A empresa vai falir. É nesse nível, tá? Nesse nível. Caraca. A empresa vai falir, o que eu faço? Porque... Mesmo a operação lá de vendas indo muito bem, a entrega comercial indo muito bem, né? Porque vende muito, gasta muito, não tem conta que fecha. Anota isso. Se você não anotou isso... já pode resumir, aqui já é uma mentoria já. Você já ganhou uma mentoria. Vende muito, gasta muito, gente, não tem conta que fecha. Outra dica pra vocês, pra ter lucro, tá? Não tem segredo. Vende mais e gasta menos, tem lucro. É simples assim. Exato. Eu trabalho com muitos influenciadores aí que vendem curso digital. Esses benefícios do Facebook e do Google que ele te dá aí para você trabalhar, pode ser uma jogada errada. Porque se você não tiver o seu fluxo de caixa sendo bem controlado, você pode ter problemas. Você pode pensar que você vai conseguir pagar depois não tem a fatura. Mas eu acho que o buraco... Mas a gente pode entrar nesse detalhe na sequência. Mas o buraco é mais embaixo. Porque o influenciador digital que não acompanha os dados de marketing dele, ele tá fadado ao fracasso. Ele tá fadado. Ele tem que ter o acompanhamento, né? Se você acompanha o ROAS, mas depois eu posso explicar. Se você acompanha o ROAS, não tem como esse cálculo dar errado. Perfeito. Sensacional. Tá? Mas voltando aqui. Aí imagina o Conrado, super influente no mercado, super referência no mercado, é uma pessoa estranha. Olhei e falei, a empresa vai falir, como é que eu conto isso pra pessoa? É difícil, hein? Mas eu tomei ali uma decisão, porque eu tinha uma filha pequena na época, e eu fali a minha própria empresa. É engraçado que a gente vai descobrindo isso muito tempo depois. Eu já posso falar, porque um dia o Conrado me fez contar essa história no palco. Então agora tá fácil contar. É isso aí. Então a minha empresa já faliu. Eu falei, gente, eu não vou passar pelo Vale da Sombra e da Morte de novo. Eu me recuso a estar à frente de uma empresa que vai falir de novo. Não, na minha mão não vai falir. E ali mesmo como colaboradora, eu perdi aquele verniz do medo. Perfeito. Não, e a sua experiência também te serviu de degrau para você ter um olhar diferente agora, né? Eu perdi aquele verniz. Eu falei, gente, assim, a empresa vai falir. Ou seja, eu vou ficar desempregada de qualquer jeito. A empresa falha, eu fico desempregada. Eu faço algo, o Conrado não gosta, ele me manda embora. Eu não faço nada, a empresa fale, eu tô desempregada. Então, gente, vou enfiar as caras, vou fazer tudo o que tem que fazer. No que depender de mim, essa empresa vai ficar de pé. Porque o produto era bom e o Conrado é excepcional. Sim. Não contei pra ele, ele fez 2 olhos desse tamanho. Porque a informação chegava para ele picado, não dá para falar que não ia para ele, mas a pessoa entregava relatórios desparcerados. Não tinha visão global. As informações, elas eram picadas. Tá. Naquele momento, eu apresentei para ele uma dívida de múltiplos 7 dígitos. Uau. Eu virei para ele e falei assim, olha, mas esse aqui é o número preliminar, porque eu ainda tô levantando. O número pode subir. Era uma semana só, não tinha dado tempo de averiguar tudo. Subiu mesmo, dobrou. Porque teve fornecedor, teve outras coisas você e aí você vai levantar. Só que, gente, vamos pensar.
era uma empresa de eventos. Por que eu tô contando essa história? Gente, se a gente passou por isso, qualquer um resolve. Era uma empresa de eventos. Nós vendíamos um evento e no evento a gente fazia uma outra proposta de mais 5 eventos presenciais. Então, só fazia entrega presencial. Na pandemia, o nosso modelo de negócio foi inviabilizado. Sim. A empresa morreu também, ia morrer porque o modelo tinha morrido. Enfim, o Conrado ele reorganizou o produto, reorganizou a oferta, a gente começou a fazer a entrega de imersão online, criamos a consultoria de marketing e vendas, que é um sucesso absoluto no Brasil, tá? Eu acho que ninguém entende tanto de consultoria de marketing e vendas para PMEs quanto nós. Legal. No nosso modelo. E aí ele começou a entregar os produtos e eu comecei a cuidar da administração da empresa. Ele vendia, cuidava do produto e do processo de vendas e eu cuidava da administração da empresa. A gente fala que ele corria, pegava dinheiro, dava na minha mão e eu cuidava. Foi uma época que a gente precisou, fazendo de forma resumida, eu precisei cortar 50% do time. Caramba. Eu precisei renegociar fornecedores. Eu fiz orçamento zero com fornecedores. Então, eu peguei tudo que era fornecedor e liguei para todos. Perfeito. Ou para cancelar, ou para reduzir, ou para trocar. Sim, sim. Mas quando a gente fala todos, você não tá entendendo. Eu liguei, inclusive, para o Facebook. Sério mesmo? Sério mesmo. Porque eu falo todos. Quando a gente fala todos, gente, é todos. Então, o Facebook tava lá, todo mundo, você vai ligar no Facebook? Não vai dar nada. O Facebook não vai te dar nada. Eu falei, eu vou ligar no Facebook, sim. Eu até sei que ele não vai me dar nada, mas eu vou cumprir minha proposta. Porque tem um escritório em São Paulo, né? O Facebook tem um escritório em São Paulo. Tem, mas você não consegue atendimento, não é tão simples, né? E mesmo atendimento de um suporte não é tão simples. Normalmente é só por e-mail. Pois eu mandei um e-mail lá para eles, falando que eu tava com descasamento de caixa, que eu precisava de uma flexibilização no pagamento da fatura por 6 meses. Se ao invés de eu pagar a fatura no ato, no meu caso, o Facebook é faturado, ao invés de pagar no ato, que eu acho que vem dia 1º as faturas do Facebook, se eu não poderia pagar a fatura em 2 parcelas, uma no dia 10 e uma no dia 20. Sabe qual foi a resposta do Facebook? Não tenho a mínima ideia. Tudo bem. Ok, assim, sem objeção? Sério mesmo? Sério mesmo. Caraca. Quantas pessoas fazem isso? Eu sei que eu consegui um desconto gigantesco, porque eu tava pagando a fatura em atraso, é uma multa de 10%. A hora que eu resolvi isso, a fatura do Facebook, que é uma fatura enorme para o nosso modelo de negócio, eu praticamente resolvi o meu problema de descasamento de caixa. Vocês estão lá hoje no lucro real? Hoje a gente é presumido. Mas a gente está se organizando para trocar para o real. Meu Deus, urgente. Urgente. Só não troquei ainda porque tem algumas organizações internas que vão ser finalizadas para fazer essa troca, mas a gente vai trocar. E você tem que esperar todo início de ano, né? Que isso você pode fazer só em janeiro. Exatamente. Mas a gente vai trocar. A ideia é a gente trocar no próximo ano. E Renata, e como que foi? Eu sei que você teve esse trabalho todo de organizar toda essa despesa, né? Mas o maior desafio não é a despesa, o maior desafio é a consequência disso. O processo trabalhista, denúncia, ambiente de trabalho horrível. Os processos vieram depois da demissão ou já depois da demissão? Depois. Mas para tudo tem jeito, gente. A única coisa que eu digo é um problema de cada vez. Não adianta pegar todos os problemas de uma única vez. Aquilo que você pode resolver, você resolve. O que você não pode resolver, você entrega para o advogado e esquece. E vai fazer seu trabalho bem feito. Perfeito. E é importante você falar isso porque para todo mundo conhecer os bastidores, né, da nossa gestão. Porque a gente vê só a ponta, só a operação lá comercial, né? A gente não sabe os desafios de caixa, de gestão financeira, de gestão de pessoas, de equipe. É muito difícil lidar com o ser humano, por mais que você tenha processos, por mais que você tenha tudo sistematizado, sistemas, mas se o ser humano não quer seguir, se ele não faz, falha o processo, né? Então, e eu tenho contado porque não faz sentido. A gente conta. Você tem que contar. Porque senão, o que o pessoal vende no Instagram aí? É o mundo perfeito. Sim. A pessoa aluga o carro para bater foto, aluga a casa para bater foto. Aí as pessoas no mundo misturam o pior momento dela com algo que seria o melhor momento do outro. Exatamente. Não faz nenhum sentido. E você acha que você nunca vai conseguir alcançar porque você está muito distante dessa realidade. E, na verdade, não é isso, né?
Não é isso. Não é isso. Enfim, depois disso a gente reorganizou o modelo de negócio, a gente enxugou bastante as contas, a empresa voltou a dar lucro, a empresa voltou a se reorganizar e a gente está aqui hoje, expandindo, crescendo, pagando as contas. E mudou um pouco a estratégia do Conrado na época, né? Porque ele tinha um ticket um pouco mais alto de entrada, né? Aí descobriu que existia uma possibilidade de ter um ticket bem acessível para poder ter mais pessoas. Como que foi isso? De onde surgiu essa ideia? Veio do financeiro ou não? Não. Foi do comercial? Na verdade, a gente estava num momento onde esse ticket mais alto, ele não estava com tanta aderência no mercado. Sim. E aí, a gente colocou ele num momento dos gestores e dos líderes começarem a pesquisar no mercado, ler no mercado, pra gente poder ter ideias de como se diferenciar da concorrência. Legal. Porque o nosso produto, ele era maravilhoso, ele atendia a dor do mercado. Vamos pensar, lá na época da pandemia, as empresas estavam precisando digitalizar, eles precisavam ir pro marketing digital. Eles precisavam estruturar seus processos de vendas. Não tinha outra alternativa. Precisava estruturar o processo comercial. Se não estruturasse o processo comercial, a empresa não tinha como sobreviver. Tinha que atender no WhatsApp. Tinha que atender no WhatsApp. E ele foi... Então, o nosso processo lá com o nosso método, que é o método 9 Públicos, que estrutura todo o processo comercial, ele era muito necessário para as empresas. Mas a gente estava com alguma barreira no produto de entrada. E aí, a gente já não sabia avaliar se a imersão tinha acabado o ciclo de vendas dela. A gente não sabia entender o que acontecia, até porque a gente estava sem dinheiro. Para entender o que acontece, precisa de pesquisa. Eu não tinha dinheiro para poder pagar uma pesquisa. A gente foi pesquisar no mercado o que poderia fazer. E aí, dos líderes na época teve a ideia de lançar um workshop. Na época, o primeiro workshop que a gente lançou custava R$197. Lançaram um workshop a R$197 para esse ser um produto de entrada, para ali a gente fazer venda da imersão, que tinha Legal. Esse ticket mais alto de produto de entrada. Sim, sim. Bom, a hora que a gente apresentou para o Conrado, ele foi contra, ele queria fazer a conversão direto para a consultoria, para nossa consultoria. E aí nós fizemos várias análises a respeito disso, organizamos várias vezes esse processo. E cálculo, porque não se toma decisão baseada em achismo, você faz cálculo para tomar decisão. Enfim, a gente começou a fazer workshop para venda direta da consultoria. É um ticket de R$97 direto para um produto de 22 hoje. E você ainda pode convidar um amigo, né? Pode convidar um amigo. A gente fez várias coisas. Muito legal. Acompanhando indicador de marca, então acompanhando o CAC, acompanhando ROAS, acompanhando o índice de fechamento do convidado, porque o nosso maior objetivo era ser conhecido do grande público e furar uma bolha. Perfeito. Deu muito certo. Mas não foi pouco certo, não. Deu muito certo. Nós fomos um dos pioneiros que fizeram esses workshops a R$97. No começo, a gente chegou a ter ROAS 22. Sabe o que é um ROAS? Sim. Sim, mas explica para a audiência, porque ele é importante para quem está no mercado digital. O que é o ROAS? O ROAS é o seu indicador de retorno sobre investimento de tráfego. Isso aí. Se você tem o ROAS 1, significa que você está dando prejuízo ou não precisa olhar nenhum outro dado da sua empresa. Por quê? Se você investe R$1 em tráfego e você tem R$1 para recebido do cliente, investir R$1, receber R$1. Esse R$1 você paga o tráfego, você matou o tráfego, certo? Show. Mas você vai ter que pagar imposto, você vai ter que entregar seu produto ou serviço, ou seja, um produto que vai te dar prejuízo. ROAS menos de 4, é quase certo que você vai dar prejuízo. Você vai ter lucro em ROAS 4 se seu ticket médio for muito alto. Se for ticket médio baixo, o ROAS 4 dá prejuízo. Por quê? Dos 4, você vai pagar o tráfego, o outro você vai pagar imposto, o outro você vai pagar custo variável, o outro vai pagar custo fixo. Então, não sobra dinheiro nenhum. Fazendo uma divisão meio igualitária entre os itens, mas é mais ou menos isso, tá? Agora, um ROAS 22, gente, que é o número que a gente começou a ter, significa que a cada R$1 que eu investia, eu tinha R$22 de receita. Uau! Perfeito. É muito dinheiro. É um número excelente. É muito bom. Aí a gente pegou toda a estrutura da We Believe e voltou para os workshops. Tanto que vai fazer 3 anos já que a gente faz workshop esse ano. Hoje o ROAS não é tão alto quanto ele era lá atrás. Porque 22 é muito alto. Eu cheguei a ter 25 um mês, era muito alto. Mas os nossos ROAS continuam na faixa de 15. Eu só não consigo alavancar tanto porque você não atrai tantas pessoas mais. Porque hoje todo mundo faz workshop. Sim.
Aí o mercado, o público é o mesmo, e o mercado colocou muitas pessoas fazendo a mesma coisa. A hora que o mercado vê um fazendo, quem já conhece esses processos de atração, Sim. de produto de entrada, os players que são maiores já estão acostumados a ler esses números, eles batem o olho e sabem o que eu tô fazendo. Sabe o que a outra pessoa tá fazendo. Aí compra, entra pra entender qual que é a oferta que tá lá fazendo, lá dentro, e aí a coisa funciona. Tá? Então, por isso que a gente tem esse workshop de R$97. As pessoas olham à primeira vista e não entendem, porque R$97, 2 dias, um produto que não se paga. Mas o produto não é para se pagar, eu cobro o valor que eu vou pagar o tráfego. É o valor do CAC que eu cobro ali. Perfeito. Eu não quero, não é para ganhar dinheiro naquele produto. Perfeito. Quanto mais gente eu tenho, mais eu consigo converter pro outro produto que é de consultoria, que é onde a gente vai entregar muito pro cliente. O workshop já entrega demais. Perfeito. Perfeito. E aí esse foi o modelo. A gente parou de fazer a imersão por mais de um ano. A gente só voltou com as imersões por demanda dos clientes, que eles cansaram um pouco das entregas online. A gente voltou para as imersões por demanda do cliente. E a gente veio estruturando a empresa até o modelo onde a gente está hoje. Hoje a gente tem mais ou menos 600 empresas na consultoria de marketing e vendas. A gente montou a consultoria financeira dentro da We Believe também, por demanda dos clientes, por conta do nosso case de sucesso. Sim. Então, a gente começou a contar o nosso case e a gente nem tinha intenção. Por isso que é importante falar dos nossos desafios, né? Exatamente. Porque a nossa dor pode virar o nosso produto. O nosso produto, exatamente. A gente montou a consultoria financeira por demanda dos clientes. Porque a hora que a gente começa a contar o case, as pessoas querem entender como você faz. E, gente, é o feijão com arroz bem feito. Não tem segredo. E aí, temos, então, a consultoria de marketing de vendas, a consultoria financeira. Voltamos a tanto entregar mentoria quanto receber mentorias. Hoje, a gente está vinculado em processos, por exemplo, como a MLS, que é uma liga de mentores do Brasil. Tá? Mentory League Society, que é uma liga de mentores vinculada com o Joel J, o Caio Carneiro, o Flávio Augusto, que vai revolucionar o mercado de mentoria no Brasil. Show. E aí nós temos a nossa própria mentoria, o nosso próprio Mastermind, que hoje eu acho que é o produto, eu tenho certeza, que é o produto de Mastermind, o produto de mentoria mais adequado para pequena e média empresa e empresa familiar. Porque a empresa familiar tem uma dor muito específica no relacionamento com sócios, na prestação de contas, em como você organiza esse tipo de coisa para poder crescer. E saber dividir o que é da pessoa, o que é da empresa, é o básico. O que é da empresa, o que é da sua casa. Não leva problema de casa para o almoço de domingo. Não traz o almoço de domingo para dentro da sua casa. Sim. Não contrata quem você não pode demitir. Sim. Sabe? Então, sua empresa não é um cabide de emprego. Não vai contratar pai, mãe, irmão, papagaio. Pra quê? Cada um responsável pela tua vida. Exatamente. Você só vai poder ajudar o outro se você gerar lucro. Se você não gera lucro, você não tem como ajudar as pessoas. Sem dúvida. Então, as pessoas têm que ter clareza sobre isso. E quando a gente fala de lucro, às vezes gera um feedback negativo na pessoa, né? Então, eu falo, gente, vocês têm que assumir que gosta de dinheiro. Enquanto não assumir que gosta de dinheiro, não gera prosperidade. O dinheiro não vem. Porque a hora que você começa a ganhar dinheiro, você se sabota. Então, é entender que a empresa, ela não é uma extensão da sua casa. É entender que na empresa, você tem que prestar conta, sim. Porque trabalhar de forma profissional é uma obrigação do empresário que quer ter sucesso. Ter sócios também. Me fala um grande player, um grande empresário do mundo que ficou rico sem ter sócio. Sozinho. Muito difícil. Não tem. Quem? Você pode ter pessoas que são o rosto da empresa, que aparecem mais, mas todos eles têm sócio. Tem um backstage, lógico. Todos eles têm sócio. Tá? E aí, eu falo, voltando lá no começo do podcast, ali com o Conrado, eu também entreguei o meu melhor. Eu lembro que os colaboradores da empresa ligavam para mim e falavam assim, Renata, mas por que você tá fazendo isso? É problema do Conrado, isso não é problema seu. Por que você tá tão preocupada com a empresa? Por que você tá trazendo para você a responsabilidade de não deixar a empresa falir? Isso não é problema seu, isso é problema do Conrado. Ter olhar de dono. Olhar de dono. Você assumir a posição e olhar como dono, né? É olhar como dono, mas é claro que eu não tinha essa intenção. Como eu também não tinha a intenção de trabalhar para o governo. Mas depois que eu estava ali com o Conrado, entregando o meu melhor para poder, tendo olhar de dono, para poder fazer o melhor, porque eu entendia que aquilo atendia os clientes, atendia o público. Eu me sentia conectada com o meu propósito. Em 6 meses, o Conrado me chamou para virar CEO da empresa. E em mais 6 meses, eu virei sócia.
Foi muito rápido. E é fascinante ouvir isso e sentir no seu olhar você encantada e realizando o seu propósito. É fascinante. Porque nesse momento que eu sentia que eu não estava no meu caminho, o sentimento que eu tinha, gente, eu tenho um conhecimento tão bacana, mas eu não quero usar meu conhecimento para enriquecer uma única pessoa. Que era o que eu sentia que eu estava fazendo. Meu trabalho muito bem feito, não tinha nenhum problema, porque as empresas são feitas para dar lucro. Mas eu sentia, gente, o meu conhecimento é muito legal. Por que eu estou usando ele para enriquecer uma única família? Uma única pessoa? Eu gostaria de usar o meu conhecimento para distribuir para mais pessoas, para que mais pessoas enriquecessem. E aí veio esse convite para trabalhar com o Conrado. E quantas pessoas são impactadas através do Conrado, né? Ele é bem usado, tem parcerias tão importantes, né? Exatamente. Olha que bacana. E eu nem pretendi entregar conteúdo financeiro. Só de ajudar o Conrado a entregar o conteúdo dele, impactar as famílias e as empresas através de processos comerciais e alavancagens comerciais, eu já estava me sentindo realizada. Sensacional. Renata, vamos tentar deixar assim algo mais palpável para quem está assistindo e está passando pelo mesmo problema que você encontrou quando você começou lá na We Believe, lá no começo. Qual é o primeiro passo que o empresário que está nessa mesma situação ele tem que fazer? Você já deu o seu diagnóstico como uma especialista, né? Mas o empresário, às vezes, ele tem uma dificuldade. Às vezes, ele tem dificuldade de entender o que o contador envia. Não é todo mundo que entende, né, os relatórios que o contador envia. E eu vou dizer algo mais, porque eu recebo muitas migrações, né? O cara, ele tem a contabilidade lá, ele abriu com o contador e ele migra para o nosso escritório. Isso é normal. E quando eu peço migração, eu vou lá, me traz aí os balanços, balancetes, DREs. Confesso para você que 99% dos casos eu não recebo um balanço. Não recebo um balanço. Só recebo quando vem de uma empresa que está no lucro presumido, porque aí é obrigação dele, é obrigatório. Mas empresas do Simples Nacional, empresas menores, eu não recebo um balanço. Mas muitos dos empresários têm dificuldade em entender aqueles números da contabilidade, né? E talvez ele não tenha um relacionamento muito legal com o contador. Eu recebo muito disso. Por isso que eu tento não ser o contador. Eu tento ser aquele mais consultor, mais consultivo com os meus clientes. Mas qual é o primeiro passo, então? Se eu não quero falar com o contador, não quero entender o que é esses números que ele me manda. Qual que é o primeiro passo de um empresário que está passando pela mesma dificuldade? Fluxo de caixa. Legal. O que eu digo é que de todos os relatórios que existem e de todos os processos que existem no mercado, o único que faz real diferença para o empresário é o fluxo de caixa. E não é só para o pequeno, não, é para o grande. Porque quando a gente olha a Magazine Luiza, olha a Americanas, quebrou por quê? Pediu recuperação judicial por quê? Por falta de dinheiro para fazer fluxo de caixa. Não importa o que vai lá no balanço. Tá? Não quero nem entrar no mérito do que aconteceu com essas empresas. Mas, no fim das contas, o que faltou foi dinheiro para fluxo de caixa. Para pagar os devedores. Para pagar as pessoas, pagar o fluxo deles. Então, se você está passando hoje por qualquer tipo de problema, começa pelo fluxo de caixa. Tipo, eu vou pegar no caso da We Believe, eu não confiava nos dados. E eu entrei em outubro. Eu não fui refazer dado do ano todo. Não dava tempo. Fiz um marco zero. Perfeito. A partir do dia 1º de outubro, eu comecei a conciliar as contas. Perfeito. Voltei para trás? Não voltei. Se tá certo, se tá errado, se algum outro colega nosso da área financeira for escutar e achar que tá certo ou tá errado, eu vou deixar a inferência de cada um. Cada um. Naquele momento foi o que eu fiz. E o que eu falo para os nossos alunos é: faça o simples bem feito. Põe um marco zero e começa daí por diante. Não volta. Perfeito. Porque você já não fez o para trás. Como que você vai dificultar uma coisa que você já não tem domínio? Então, o caminho é fluxo de caixa e conciliação bancária todo dia. É isso que tem que fazer. Fez isso, vai resolver o problema. Independente do tamanho do empresário. Independente do tamanho do empresário. Fluxo de caixa e conciliação. É isso aí.
Eu vou pegar esse trecho da Renata e vou colocar no meu onboarding. No meu onboarding dos clientes, todos os clientes. Implantou, faça a conciliação, faça a implantação ali todo dia, fazendo. É o básico. E não deixa para fazer uma vez por mês. Vou até falar olhando para a câmera isso, tá? Não deixa para fazer uma vez por mês. Se você não faz conciliação bancária todo dia, me fala como que você sabe quanto que você está faturando. Como que você sabe quanto que você está gastando? Como que você sabe quanto que está entrando de dinheiro na tua conta? Se você não faz conciliação bancária, você não sabe. E se não está entrando dinheiro na tua conta, você não tem tempo hábil de remanejar a estrutura da sua empresa, a estratégia da sua empresa. Você não consegue fazer. Então é todo dia. Nada de juntar a conciliação e fazer uma vez por semana. E não é difícil, é fácil. E hoje em dia... É muito fácil. É só a pessoa querer sentar na cadeira por meia hora e fazer. Com certeza. E hoje em dia, um exemplo, a solução que nós entregamos aqui, né? Hoje, praticamente, quase todos os bancos já estão conectados automático, o banco com a nossa solução. Então, eu já conecto o banco na ferramenta nossa, que diariamente já traz os movimentos para conciliar. Então, se a pessoa fez o básico, que é fazer a implantação lá via Open Finance do banco, todo dia vai aparecer a movimentação. E vai ficar um alerta todo dia para ela. Olha, você tem tantas conciliações pendentes. Mas vamos combinar, mesmo na WeBelieve, que a gente tem uma movimentação grande, a conciliação bancária demora 15 minutos. É isso, não é... 15 minutos. Que dia que demora mais? No dia de folha de pagamento e no dia 20, que é dia de imposto, tem um volume maior e a gente faz rateio. Mas no dia a dia é 15 minutos. Perfeito. Agora, não fez todo dia... Desculpa o termo, gente, mas se lascou. Vai demorar uma semana, na hora que você for fazer, não vai bater a conciliação, você vai ter que ficar procurando diferença. Tem três coisas que eu falo que você tem que fazer todo dia. Tomar banho todo dia, se alimentar e fazer a conciliação. Acabou, gente. Acabou. Você sabe como a gente trabalha com bastante gente que usa Instagram para fazer venda? Eu criei um bordão novo. Qual? Você dorme todo dia, o celular fica lá da cama, ele desperta, certo? A hora que você pegar o celular, você não abre o Instagram, você abre o extrato bancário. Você acordou, primeiro o extrato bancário, depois o Instagram. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, muito bom. Renata, a sua trajetória, né? Vou falar um pouquinho antes da gente finalizar. Da sua trajetória, desse empoderamento feminino que você hoje está trazendo aí para público, né? Você ficou muito agora, nos últimos anos, nos bastidores, e agora você também já está participando dos treinamentos, das palestras, está tendo o seu próprio curso também, né? Da sua própria consultoria. Mas como foi como está sendo, né, essa nova iniciativa de você se tornar agora também uma facilitadora para descomplicar aí o financeiro de outros clientes, de outros parceiros, agora numa visão mais ampla e não só mais objetiva num negócio? Como que está sendo essa experiência de você poder ampliar os seus horizontes? Olha, está sendo muito interessante. A quantidade de mulheres que se conectam comigo para poder entender como faz, por que faz, como consegue. Eu tenho uma filha pequena, minha filha tem 7 anos. Uhum. Então, quando você vai para evento, as mulheres vêm perguntar para você, as outras pessoas que estão ali, como que você consegue? Né? Casa, marido, filho pequeno, como que funciona? E o que eu digo é uma coisa de cada vez, e não é volume de tempo, é qualidade. Perfeito. E para nós que somos mães, vou trazer para o lado da maternidade, que para mim é muito importante. Sim. Se eu não for referência para minha filha, quem vai ser? Perfeito. Se eu não for motivo de orgulho para ela, quem vai ser? Então, sim, ela compreende o que eu tô fazendo. Ela compreende que eu tô ajudando as pessoas. Sente saudade? É claro que sente saudade. Mas eu sou referência dela. Que, na verdade, é para quem mais me importa ser referência dela. Já dentro do meu casamento tem uma relação de parceria, de apoio mútuo. Então, é a gente entender que sim, dá pra gente fazer tudo, mas na medida certa. Não é volume de tempo, é qualidade. É você se dedicar todo o seu ser para fazer uma tarefa de cada vez. Perfeito. E organização da agenda, né? E organização da agenda. Tá bem organizada, saber o que tem que ser feito. Quando minha equipe entra na minha agenda ela tem bloqueado na minha agenda para a empresa toda ver e tá tudo bem, porque todo mundo
marca coisa na minha agenda. Todo mundo fala, entre e pode marcar. Minha agenda não é minha, é da empresa. Mas lá, as coisas que são minhas, eu já deixo marcado o horário que eu levo a minha filha na escola. Eu deixo marcado o horário de almoço, porque se eu não deixar o horário de almoço, eu fico sem almoço, que a galera sai marcando coisa na minha agenda. Coloco na minha agenda, durante o dia, alguns blocos lá de meia hora, que é tempo administrativo. O que é um tempo administrativo? Se você pegar a minha agenda, é uma agenda de louco, sabe? 9 horas reunião, 10 horas reunião, 11 horas reunião, meio-dia almoço, 1 hora reunião, uma reunião atrás da outra. Eu preciso de meia hora durante o dia para poder dar um respiro entre uma reunião e outra, organizar as ideias e despachar. Fazer os planos de ação, porque não adianta nada você fazer um monte de reunião se você não tem plano de ação, não executar. Sim. Então, é ter bastante organização. Então, como eu tenho uma filha pequena, por volta das 7 horas eu paro, porque eu já dediquei todo o meu tempo. E eu vou para evento de fim de semana, não é falta de compromisso. É até uma maneira de ter saúde para poder aguentar o batidão. Porque às vezes a gente tá dentro da We Believe, dependendo do mês, tem muito evento, é de domingo a domingo, às vezes 15, 20 dias. Sim. Então você tem que se organizar e entender que a gente vai entregar o nosso melhor, mas que a gente tem que ter tempo de qualidade dentro de casa também para poder fazer tudo funcionar. Excelente. Dica primordial aí para saber dosar todas os lados ali das áreas da vida, né? Exatamente. Não adianta você ser um profissional muito bem sucedido e deixar faltar em outras áreas, né? Exatamente. Teve um dia uma imersão que veio, eu estava conversando com o pessoal, falou, e a sua filha, como que vai ser? E tá tudo bem, eu trabalhei o fim de semana inteiro, é claro que ela sentiu falta, não tenho esse questionamento. Mas na segunda, normalmente, eu pego a parte da tarde e bloqueio. De manhã delibero que tem que deliberar, porque você volta de evento cheio de trabalho para fazer. Sim. A parte da tarde, depois que ela chega da escola, eu bloqueio. Aí saio para comer um lanche com ela, vai fazer um piquenique, vai no cinema. Tem tanta coisa que você pode fazer. Muito legal. E depois da vida volta à rotina normalmente. Muito legal. Rê, já tô me chamando você de Rê já com algo pessoal, alguma amizade já. Mas quais são as soluções que a We Believe hoje oferece para o mercado? Eu sei que tem um posicionamento digital muito grande ali através do Conrado, né? Mas internamente ali, quais são as soluções que vocês conseguem entregar para o mercado, para as empresas hoje? Conrado tem um posicionamento digital muito grande, sim, mas o nosso maior produto é para empresas físicas. Legal. Não é empresa digital. Atende empresa digital também, mas não é o nosso core hoje, não é o nosso foco. Show. O nosso foco é atender empresas que têm negócios físicos. Legal. Tá? Então, nós temos os workshops que estão no mercado. A gente faz um workshop por mês com temas diferentes, normalmente voltados a processos comerciais. Nós temos as imersões, que fala sobre o método 9 públicos, que também tem a ver com processos comerciais, estruturação de processos comerciais. Essas imersões, elas acontecem trimestralmente em São Paulo. Nós temos a consultoria de marketing e vendas, que tem duração de 6 meses, que vai organizar todo o processo comercial, você pega todo o conteúdo teórico que é dado na imersão e no workshop. Legal. E vai ter um consultor para te ajudar a implantar. Prático. Então, a gente faz o diagnóstico da empresa, identifica os gaps, monta o plano de ação da consultoria e vai implementando as táticas e os entregáveis durante a consultoria. Na consultoria, a gente fala que a gente trabalha marketing comercial 1 e comercial 2, então é o MCC. Tá? Marketing é o que tem no mercado, que as pessoas já conhecem, né? Várias pessoas falam sobre isso. Comercial 1 é cliente de primeira compra. Então, primeira venda para um cliente. E comercial 2 é trabalhar com a base. E, em regra, todo cliente tem maior volume de dinheiro na base, não é no primeiro de cliente de primeira compra. Então, a gente organiza um diagnóstico e traça um plano de ação para atuar nas frentes de marketing comercial 1 e comercial 2. Legal. Nós temos a consultoria financeira, que hoje a gente faz mais entrega para quem já é da base. A pessoa finaliza a consultoria de marketing e vendas, ela passa para a consultoria financeira, porque aí já vai checar precificação, fluxo de caixa, organização de controladoria, de DRE baseado em fluxo de caixa, revisão de plano de contas. Então, a gente organiza tudo isso com o cliente para ele poder se posicionar melhor no mercado e até entender qual produto tem mais margem, qual tem menos margem, para ele poder definir melhor os planos dele.
Muito tá? legal. E fora isso, nós temos o WeMaster. O WeMaster é o nosso mastermind voltado para pequenas e médias empresas, com foco em empresa familiar, onde se debate no WeMaster os desafios e as estratégias, seja de crescimento, de gestão, de modelo de negócio da pequena e média empresa. Muito legal. É muito legal. Gente, eu sou apaixonada por coisa que a gente Eu já tô encantado aqui. Eu gostaria muito de me conectar também com as soluções de vocês, porque Legal. acho que tá casado muito com o que a gente faz, Legal. né? Eu me conectei com você através do seu conteúdo. Que legal. Eu nem conheci por causa do Conrado, mas pelo que você estava dando de uma dica, apareceu para mim e eu falei, quem é ela? Aí cara, eu gostei disso, porque é o que eu falo para os meus clientes. Porque a gente tem essa visão, né? Cara, faz o básico bem feito, controla isso aqui, porque o resultado disso que vai impactar lá na frente, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso conversar com a Renata. Muito legal. E olha que a gente tentou, não deu certo por várias vezes, agora deu certo. Foi mesmo. E eu espero que a gente um dia possa retomar aqui, falar, fazer uma mesa redonda, né? Ai, seria muito legal. Seria muito legal trazer o Conrado também para dar as dicas dele aqui. E eu quero te agradecer pela sua vinda. Tem um presente para você. Ai, que legal. Deixa eu ver se é esse. Renata. Um presente do nosso time do Bicast. Adoro o presente. Um agradecimento, né, pelo seu tempo, pela sua participação, por ter presenteado a gente com essa mentoria. Foi uma mentoria isso aqui, né? Se souber aproveitar esse tempo, assiste esse episódio. É uma mentoria. Dá pra fazer muita coisa com o que foi dito aqui. É verdade. Ó, agora ganhei uma caneca. Muito obrigado, Renata. E eu não posso fechar esse episódio com uma última pergunta que eu faço para todos os meus convidados, assim, que eu tento fazer com muito carinho. Ela é breve, ela é curta, mas aí você fica à vontade para responder da melhor forma que for possível, no tempo que for preciso. Nossa, gente, só a abertura da pergunta já dá medo. Por isso que eu falo. Você, próximo convidado, assista até o final para você já ficar preparado, tá? Renata, o que te move? O que me move é o desafio. O que traz energia para dentro de mim é o desafio. Se eu estiver num ambiente onde é tudo muito estável, eu sinto que eu parei de aprender ali. Então, eu acho que é o aprendizado e o desafio é o que mantém o meu motor girando. Acho que é isso. E você já deram para perceber que ela é pautada por desafios, né? Eu sou pautada por desafios, exatamente. Que desafio. Você nem chegou a citar, mas até na sua infância, você teve um desafio com seu pai, né? Tive. A gente, nas pautas aqui, você comentou, né? Os desafios que você teve com seu pai, né? Com questão de saúde, né? Foi um momento bem, bem delicado, porque a gente era jovem. E eu e meus irmãos, e meu pai sofreu um acidente de carro, 2 acidentes de carro bem sérios. E no primeiro eu tinha 10 anos, então eu acompanhei minha mãe dentro do hospital por bastante tempo, até meu pai receber a alta e ir para casa. No segundo já estava meu pai e a minha mãe dentro do carro. Eu tinha 19 anos, um irmão de 17 e uma irmãzinha de 7. Então, foi um período muito tenso, porque até minha mãe recebeu alta com 2 ou 3 semanas após o acidente, mas ela tinha passado por uma cirurgia, não podia dirigir. E meu pai demorou quase 3 meses para sair do hospital. Então, foi um período bem delicado ali na nossa vida, mas também um momento de superação, um momento de união, um momento onde a gente se une para poder buscar algo, para poder se ajudar. Foi um momento onde tive que ter muita responsabilidade também, mas toda a minha família me apoiou de forma muito, muito bonita para que as coisas pudessem funcionar, né? Porque, querendo ou não, na hora que eu voltei para casa, é engraçado, eu tinha acabado de tirar a carta, mas isso era uma coisa foi muito importante, porque eu tinha que levar meu pai no médico, minha mãe no médico, meus irmãos na escola. Então, foi um período que eu fiquei... Mas foi muito importante, porque gerou muita conexão familiar também.
Muita conexão familiar. Tá? Esses momentos com meu pai, a gente evita falar disso lá em casa, porque gera um pouco de dor, mas também gera o sentimento de superação, o sentimento de união, o sentimento que você pode contar com a família, você tem um porto seguro, tanto pra gente quanto acho que pro meu próprio pai. E aí chega naquilo que você acabou de falar, né? O que te move, superar a superação, trazer... Parabéns. É porque você tem que pegar um momento de dor que você tem, e todo mundo passa por um momento de dor. E sabe que eu falo uma coisa? Hoje eu tô com as minhas frases, né? Eu acho que a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Então você pode pegar momentos de dor e eles vão acontecer, mas você pode fazer alguma coisa com aquilo. No caso dos meus pais, o que ia adiantar eu me colocar numa situação de vítima daquela situação? Porque se eu me coloco numa situação de vítima, eu não consigo ajudar nem os meus pais, nem os meus irmãos e nem a mim mesma. Se você se coloca numa posição, ok, então eu vou entregar o meu melhor e vou fazer tudo o que eu tenho que fazer para tirar meus pais daqui, para todo mundo ficar bem, você assume um monte de responsabilidade e um monte de dor de cabeça. Mas as coisas também, elas acontecem de maneira mais fluida para você e para todo mundo. Uau. Parabéns. Eu só tenho que te agradecer. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você está fazendo. Eu acho que a missão, né, de entregar esse propósito aí para o universo agora, para muitas empresas. Parabéns, que Deus te abençoe, que você consiga cumprir essa missão aí com maestria, da mesma forma que você conseguiu cumprir aí na We Believe, porque você tem um conteúdo riquíssimo. Continue impactando as vidas das pessoas, das empresas, com esse seu conteúdo, com essa sua essência, com essa verdade no seu olhar. Parabéns. Obrigada, parabéns. Obrigada. Por isso que eu fiz muita questão de trazê-la e pedir pro pessoal, traz a Renata, conversa com ela, chama ela, porque eu sabia que ia ser muito importante ter a sua presença aqui. Muito obrigada. Parabéns mesmo. E já deixo o convite pro Conrado. Conrado, senhor... Senta aqui com a gente também para conversar, viu? Muita gente que é nosso cliente, já foi parceiro dele, já veio aqui, já participou, e o convite está estendido ao Conrado também. Combinado. Tá bom? Muito Te agradeço. Obrigada. Muito obrigado. E, gente, eu só tenho a agradecer para você que acompanhou esse episódio. Obrigado, Renata, novamente. Esse episódio é um episódio aqui do Bicast, feito pela Biconte, Contabilidade Digital. Para você que ainda não conhece a Biconte, nós estamos aqui em Campinas. Temos também a nossa sede em São Paulo, ali na Avenida Paulista. Hoje conseguimos atender você, empresário de todo o país, com uma contabilidade digital conectada ao seu negócio e podendo aí, gerir informações para quem faz uma boa assessoria financeira, com dados reais, fidedignos, tudo conectado numa única plataforma, onde você emite as suas notas, suas cobranças, gerencia os seus clientes, faz aí toda a gestão das suas cobranças, gerencia os seus estoques e ainda concilia os seus bancos e envia as informações para a contabilidade. Nós somos a Biconte e esse foi mais um episódio muito especial aqui do Bicast. Para você, até logo.